Então, nos convidamos a todos para que mais uma vez, unindo o nosso pensamento, possamos rogar a Jesus que os benfeitores que trabalham em sua seara e que cuidam deste trabalho possam ser conosco nesta hora, nos envolver em vibrações de serenidade e paz, e que encontrem em cada um de nós um coração receptivo, pronto para receber, acolher, compreender e lutar para transformar, para que, compreendendo, nós possamos fazer a nossa parte, construir o que já conhecemos, auxiliar com o pouco que já conquistamos, para que assim a cada dia a vida seja um celeiro de oportunidades que nos convida a novas compreensões, a novas questões e pontos de vista, para que nós, diante de cada estímulo, sejamos capazes de perceber a nós mesmos e nos dedicarmos ao bem e ao amor. E assim, Senhor, agradecemos por já estarmos iniciando este momento de despertar para a verdadeira vida e que nós tenhamos força e coragem para seguir o que agora já sabemos ser o certo, que consigamos nos desvencilhar dos nossos vícios e atavismos e assim nos dedicarmos a construir o novo. Que a sua bondade nos envolva, nos sustente e que assim seja. Bom, então vamos lá, estamos no capítulo 7 do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje, para a gente retomar a nossa discussão do capítulo, nós vamos começar com uma história que está num livro chamado Luz do Mundo, que foi trazido pelo espírito de Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo. Na verdade, ela pega uma passagem que nós já conhecemos da Bíblia e traduz melhor o contexto em que ela acontece. E ela começa exatamente falando do local, que era uma tarde de sol, e Jesus andava pregando pelos montes da proximidade. E alguns discípulos que haviam saído estavam retornando para estar com ele. Judas, Tiago Maior, Tomé, Bartolomeu e Pedro. E no caminho, eles começaram a seguinte discussão: qual de nós será o maior no conceito do Rabi? Quem de nós será o maior no reino dos céus? Eles se entreolharam, pensaram, e um silêncio incômodo se abateu sobre o grupo. No íntimo, porém, cada um se exalta e sorri emocionado, meneando a cabeça como se estivesse a ouvir o mestre gentil destacar o mais amado, o mais relevante. É claro que cada um atribui a si o mérito da escolha. Então um deles pensava só para ele, né? Sem dúvida.
gozo de relevante confiança do amigo. A mim me foi entregue a bolsa da comunidade, num atestado inequívoco de consideração. Não receio por isso ser, senão o maior, um dos maiores. Isso era o pensamento de Judas. O outro, também falando consigo mesmo, disse: sou austero. E o mestre nunca deixou de me reservar suas confidências, expressivas e nobres. Convida-me, não poucas vezes, a colóquios longos, narrando aos meus o que outros ouvidos não podem escutar. E isso era o pensamento de Tiago. Mas Tomé, que foi pensando em cada um e não se identificou como escolhido, disse: e Simão Pedro, não tem sido ele o distinguido com maior consideração? Não é a sua casa elegida para reuniões e os estudos dos planos futuros? Eu desconfio muito que não estaria mal situado na opinião do Senhor. Mateus Levi, convém ressalvar, afirmou Pedro, algo inquieto. É o mais erudito do grupo. Somos pescadores ignorantes. Ele, todavia, lê e escreve. É hábil na arte das letras e da convivência com as leis. Não concordo, bradou Judas. A discussão se fez acalorada e, por pouco, o pugilato infeliz não perturbou a união dos corações chamados ao amor, à concórdia, à paz. Então, essa foi a discussão deles no retorno até Jesus. Então, uns encontrando as suas qualidades, o outro medindo a qualidade alheia para descobrir quem ia ser o preferido. Mas quando eles chegaram, Jesus sente o impacto da quase briga e vira e pergunta para eles: que vinhais discutindo pelo caminho? A indagação os surpreendera. Crianças espirituais, disputadoras de ilusão, porque eles imaginaram chegar lá quieto e conseguir fazer de conta que estava tudo bem. Mas eles foram notados. Jesus vivia com aqueles companheiros, sentia suas aspirações, participava das suas dores, falava-lhes do reino de Deus e das suas realizações. E eles, no entanto, continuavam esvaziados de ideal. Então, mais uma vez, Jesus pergunta para eles: que vinhais discutindo pelo caminho? E até então, eles, não suportando as inquirições que bailavam em suas mentes, responderam: quem dentre nós será o maior no conceito do Rabi? A pergunta espocou espontânea, natural, inocente. Eles só queriam saber: quem de nós é o maior, ou melhor, ou preferido? E Jesus, então, agora, faz uma resposta bastante longa, que é o motivo de reflexão de todo este capítulo. Então ele pergunta: olha, queríeis saber quem dentre vós é o maior no reino dos céus? Eu vos digo, aquele que se fizer o menor. O responsável do grupo é o servidor de todos. O comandante é o colaborador do grupo. O chefe é o subalterno das necessidades dos servidores. Servo
dos servos. Não se pertence, nem se permite repouso. Renuncia ao nome e à paz, à alegria e à própria opinião. Zeloso pelo bem-estar de todos, é magoado por uns e outros, por todos incompreendido. Quando ajuda, sofre, e sofre quando não pode ajudar. E todos o espezinham, ferem-no e buscam-no, traem-no e sorriem para ele, servo de todos. O maior se apaga servindo. Apontado, ninguém crê nele, subestimam-no, não merece consideração, e assim paira naturalmente, inatingido, sereno no dever íntimo, respeitado por si mesmo, o maior dentre todos. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Então, ao longo aí desses itens anteriores, a gente foi pensando no que era pobre de espírito, o que era ser pobre de orgulho e pobre de egoísmo. E quando Jesus diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, a gente precisa agora começar a pensar o que é o significado desse servir que ele traz. Porque senão a gente não vai entender se a gente tem servido de fato ou não. Porque, ajudar é uma coisa, mas será que ele está falando de ajuda? Será que ele está falando de fazer serviço, realizar tarefas? Então, quando eu falei do motivo de reflexão, vê que ele vai destacando situações, zeloso pelo bem-estar de todos, é magoado por uns e outros, por todos incompreendido. Quando a gente é magoado por uns e outros e por todos incompreendido, o que é que a gente faz? Ou pelo menos, no que a gente pensa? Tem uma chance da gente falar, não vou mais ajudar. Esse povo é muito sem educação. Então, só que ele diz o seguinte, que não merece consideração e assim paira naturalmente inatingido, sereno no dever íntimo, respeitado por si mesmo, o maior dentre todos. Então, esse convite é muito importante, porque olha onde ele coloca o foco. Eu não tenho que ser compreendida pelos outros, nem respeitada pelos outros. Eu é que tenho que me respeitar. Quem é que tem que estar em paz de consciência sou eu, quando eu analiso e vejo que tudo que é da lei e que eu sei, eu tenho feito. Que é exatamente a postura contrária de quando a gente faz alguma coisa que foi bem mais ou menos e a gente quer confirmação externa. Mas você viu que eu ajudei, né? Você viu que eu estava lá, né? Então, mas a pessoa que não entendeu, mas você viu qual era a minha intenção? O que a pessoa viu foi só o que você fez. Ela não viu o que estava dentro de você, o que você estava sentindo. Então, quando a gente começa a perguntar muito aqui de fora para alguém nos confirmar, já significa que eu estou em dúvida se realmente eu fiz. Tudo bem aí? Então, isso é uma regra.
para que a gente possa avaliar. Depois ele diz assim, ó, o maior se apaga servindo. Por que será que ela coloca aí, só se apaga? Quando a gente está servindo, que a gente se candidata a auxiliar em alguma coisa, a gente quer ser apagado ou a gente quer aparecer mesmo? De verdade. Já entendi, quem cala consente, então vamos lá. A gente quer ser reconhecido. E é tão uma exigência nossa, que a gente vai contar para muita gente o quanto a gente trabalhou naquele dia, o quanto a gente se cansou. Ai, mas foi tão legal. Por que eu estou contando? Porque eu quero ser reconhecida. Eu vou fazer uma propaganda da coisa. E depois, infelizmente, a gente usa isso para fazer barganha. Deus, você viu que eu ajudei, né? Eu estou merecendo um alívio. E a gente vai usar isso como se isso fosse um crédito. Assim como eles. O que o Judas achava? Que porque ele cuidava do pouco de dinheiro que eles tinham, que ele podia ser um dos preferidos. Porque, olha, eu sou o cara de confiança, ele deixa na minha mão, eu sou hábil com as contas, eu sei fazer negócio. O Tomé, desconfiado, falava assim, deve ser o Pedro, porque é na casa dele que faz reunião, na casa dele faz estudo, na casa dele atende um monte de gente, ele deve gostar muito do Pedro também. Então, mas aí, ó, o Mateus sabe escrever, né? Então, olha só, cada um tentando descobrir o que faz ficar o preferido. Inicialmente, a gente tenta falar assim, ó, mas eu não sou assim. Quando você vai descrever você e seus irmãos, como é a descrição feita? Não, a gente é bem diferente. Se eu estou num dia de boa, eu falo assim, não, eu sempre fui mais quieta, mais estudiosa, minha irmã conversa pra caramba, saía até. No dia que a gente está mal, a gente fala assim, então, eu era meio emburrada, meio fechada, minha irmã já era mais extrovertida. Ou seja, eu vou, de alguma forma, tentar mostrar que eu me comparo com alguém o tempo todo. Mas dificilmente, com clareza, eu sei falar de fato quem eu sou. Quais são os meus limites e quais são as minhas possibilidades. A gente tem muita dificuldade. Então, esse monte de pergunta, esse monte de apontamento, era para que eles pudessem avaliar melhor se eles conseguiriam ser definitivamente o maior. Porque lembra que em itens anteriores, a mulher de Zebedeu tinha ido lá, pedido para ele colocar um filho à sua direita e o outro à sua esquerda. E ele falou assim, mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? Claro que eles podem. Ele falou, bom, então não cabe a mim, porque é cada um que se coloca. Porque qual era o ensinamento? Precisa ver se eles já estão prontos para zelar por todos sem pensar em si mesmo. Se eles já estão preocupados com o coletivo sem aparecer. E lembra, era não fazer o que eu quero, mas sim o que a vontade do Pai determina. Então não tem mais o que eu quero, mas tem o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer é sempre o bem para o outro. Eu não sou o mais importante. O outro é a minha oportunidade de realizar aquilo que eu aprendi. E era disso que ele perguntava se os dois já estavam prontos. Então, quando a gente for falar disso, então, a gente vai começar a pensar no que pode servir. O maior de todos é o mais afável, o que mais se dedica e serve. Servo de todos e de todos amigo, não escolhendo mistérios para ajudar.
Há os que são maiores na ilusão e no engodo, e sofrem a febre da ambição e da loucura. Grandes, o mundo sempre os teve, com a alma enferma e mesquinha. Então, nesse conceito de maior, de ser afável, que mais se dedica, o que é amigo de todos, o que não impõe nenhuma condição para auxiliar, a gente já consegue ser o maior? Ou, na verdade, a gente faz a questão mesmo de ser o menor? Porque a pessoa pede ajuda, a gente fala assim, o que você está pedindo para mim? Tanta gente você pedir, você vai folgar bem comigo? Eu vou fazer não. E na nossa ilusão, às vezes a gente fala assim, é que eu sou uma pessoa muito justa. Eu gosto das coisas certas. Certa no critério de quem? Porque se eu não começar a avaliar isso, eu não vou entender. Porque quando alguém me chama ou quando alguém me convoca a um trabalho, eu me incomodo. E eu vou sempre fazer uma resposta superficial. É uma questão de justiça, é uma questão de direito. Qual direito? Então, se eu não começo a avaliar, eu vou ficar com muitos problemas. Que é a continuação, de alma enferma e mesquinha. Pequenos nas grandes coisas e grandes nas tarefas insignificantes. Eu acho que essa frase a gente podia decorar, pôr na porta da geladeira e pensar nela a semana inteira. O que será que é ser pequeno nas grandes coisas e grande nas tarefas insignificantes? E eu vou falar uma coisa, a gente é expert nisso. Não, é para a gente analisar quanto tempo de dedicação gasta uma festa. Coisa insignificante. Mas a gente se dedica, às vezes, 2, 3 anos elaborando, planejando, estruturando, analisando. Sabe? E é aquela coisa assim, olha, nossa, tão criativa, tão... Aí numa coisa que era pequena, mas muito importante, que era reconciliar com alguém da sua casa, você não conseguiu dedicar nem meia hora. Então eu permaneço sem reconciliar, mas eu quero mostrar do que eu sou capaz, de coisas suntuosas em trabalhos bem insignificantes, que se amanhã a vida terminar, eu não ganhei nada com eles. A gente é mestre nisso aqui. Então a gente precisa analisar muito para ver se definitivamente eu estou pronta para servir ou se o que eu faço ainda é só para ganhar o aplauso que eu tanto quero e me tornar uma das pessoas importantes naquele grupo. O que deseja o destaque, seja o servo de todos, faça-se o menor. Menor no orgulho, menor na abnegação, na renúncia. E aí, a partir de tudo, a gente precisa pensar. Quando a gente falar de servir, do que exatamente é que nós estamos falando? Então, será que servir é só o trabalho que a gente faz? Será que é disso que ele está falando? Sim, não, talvez, pode ser. Eu tenho até medo de dar exemplo, porque toda vez dá rolo. Toda vez dá problema. Vão caçar, né? Rolo é especialidade. Será que quem
entrega um monte de cesta básica, está servindo? Será que quem tem o costume de dar as suas roupas usadas, que não faz mais questão de ter em casa, está servindo? Será que quem vai lá ajudar na festa beneficente, põe a camiseta, tira foto, sai o nominho e tudo mais, isso é servir? Então, o que será que ele está falando que é esse servir? Do que isso está tratando? Que agora vocês estão tudo escolado, eu pergunto, vocês já nem se mexem, porque vocês sabem que a resposta é não. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Mas a questão, ó, vou falar de verdade. Todo mundo aqui na vida, todo dia, tem oportunidade de servir, mas é todo dia, não falha nenhum. Será que a gente está enxergando quem é que estava esperando ser servido? E o que é que foi que eu senti quando eu vi aquilo? Porque é isso que eu tenho que me perguntar. Que todo mundo tem, todo dia é fato. Mas como a gente tem como isso ainda uma dificuldade, às vezes eu nem enxergo essa oportunidade de servir que está na minha frente. E às vezes eu ainda vou ficar brava se eu for convidada a esse trabalho. Então, o que de fato vem a ser esse servir? Então, vamos lá. O ato de servir não é caridade material. Ponto. Só que aí a Suzete falou assim, depende, a pessoa pode estar levando a cesta básica e ser servir. Pode ser. Quem vai saber se é ou não é? Só ela. Sabe por quê? Porque é o sentimento. Então, ó, dando um copo de água pode ser servir. Ficando quieto pode ser servir. Porque não é o que eu faço aqui fora. É o que acontece aqui dentro. Então, a gente precisa separar o servir de coisas materiais. Porque senão a gente quer se esforçar para produzir um volume de coisas. Não, então eu levo a cesta básica, no outro dia eu ajudo na sopa, no outro dia eu ajudo no pasto, no outro dia eu fui fazendo um monte de coisa. Mas nada disso teve um significado importante. Por quê? Porque eu só fui fazendo um monte de coisa. E talvez se depois a gente perguntar, mas para quem que você foi levar a cesta básica? Sei lá, era uma família que mora lá naquele bairro que tem depois daquela escolinha lá do fim do... Eu não lembro direito nem a rua, nem a casa, nem quem que era a pessoa. Eu só larguei a cesta lá e vim embora. Então, o que eu fiz? Um transporte de carga. Mas um movimento de sentimento, eu não fiz. Se eu dei roupas porque elas estavam até me incomodando, mas eu não tenho nenhum interesse de saber para quem, como, que jeito, eu fiz um movimento com coisas materiais que pode beneficiar alguém. Isso chama beneficência, ponto. Mas eu não servi ninguém. Porque nada disso fez com que aqui dentro um sentimento valoroso se movimentasse em direção ao outro. Porque para servir de verdade, eu tenho que cumprir a lei de Deus. Amar o próximo como a mim mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, quando eu entro nesse movimento, é que de fato eu entendi o que é servir ao próximo. Por isso que lá quando ele fala assim, o que serve se apaga. Porque se o outro está com alguma questão,
Ele não vai chegar para mim e falar assim, ó, eu estou muito nervoso. A vida é assim mesmo, né? Tem dia que eu fico nervosa também, viu? Dou cada A gente mais conhece é isso. Quem não está pronto para ouvir. Quem não sabe perder, nem na tragédia. Você fala assim, nossa, hoje estou com uma dor de cabeça, a pessoa fala, ixi, você não viu minhas enxaquecas como são. Não! Mas tá até com as estrelinhas assim, ó. Enquanto eu não vou lá, não tomo soro com isso, você não vai ganhar dela nunca. Então ela não quer saber da sua dor. Ela não quer saber de você. Ela não quer ser incomodada. Ela quer falar que o que é dela é mais importante. Então, eu posso até abrir minha bolsa e equivocadamente tirar o remédio meu de costume e dar para a pessoa. Toma que você vai ver que você melhora. Ó, isso não tem nada a ver com servir. Só que se eu caio na mesma ilusão dos discípulos, e a gente conhece isso, a pessoa fala, ai, graças a Deus, meu coração não tem maldade, gente, que é meu é de todo mundo, tudo que é meu eu divido, eu não tenho problema com isso. Não que tem uma coisa a ver com a outra. Ó, a gente está falando de sentimento, de necessidade do outro, de enxergar com amor. Duas coisas totalmente desencontradas. Então, enquanto eu não entender esse lugar, eu vou ter muita dificuldade. Servir é um gesto que parte de um conjunto de sentimentos que nascem da constância do pensamento na lealdade à lei de amor. Nossa, olha como que mudou a cara do nosso servir agora. Então, quando eu estou pronta para servir o outro, o que eu vou buscar o tempo todo é agir dentro da lei de amor. E dentro da lei de amor, o que eu vou fazer pelo outro? O que eu gostaria que fizessem por mim. De que jeito? Da melhor forma que me for possível. Com qual importância? Com total importância. Com que condição? Não, sem nenhuma condição. Eu ajudo porque eu vi. Porque eu entendi que ele é meu irmão e que ele é tão importante quanto qualquer pessoa, inclusive eu. Então, por isso que nesse capítulo, quando ele estava falando dos pobres de espírito, ele falava que era o pobre de orgulho e o pobre de egoísmo. Porque só quando eu já conquistei a humildade, que eu olho para o outro e entendo, ó, ele está nessa situação hoje, mas amanhã eu posso estar nessa prova. E o que eu gostaria de receber se eu estivesse nessa prova? Será que se eu tivesse nessa prova, eu daria conta de passar com dignidade? Porque talvez aqui, para nós, a maioria de nós, por exemplo, nunca tenha passado pela prova da miséria, aquela que faz passar fome de verdade. Não é passar fome porque você está de regime. É passar fome porque você abrir a geladeira, aliás, não deve nem ter geladeira ligada mais. Então assim, ó, é porque eu não tenho mais o que comer. Se alguém não me der, eu vou entrar em risco de vida, porque eu não tenho. Então, é fome. Será que se eu passar por isso, eu garanto que eu continuo sendo uma pessoa educada, comportada, adequada? Ou tem chance de eu sair do prumo? Ó, com a geladeira cheia em casa, o horário do almoço é meio-dia, você chega em casa meio-dia e 40, chega dando tiro. Briga com quase todo mundo. Ou seja, a gente não tolera 40 minutos. Imagina sem noção de quando eu vou ter o que comer. E vou comer o que me derem, o que quiserem e da forma que quiserem. Por quê? Porque eu não tenho e eu não tenho como escolher. Será que eu já me garanto nessa prova?
eu ia continuar sendo uma pessoa educada, equilibrada, ponderada, ou a coisa ia ficar difícil? Agora, olha a nossa sensibilidade. Se você oferece um pão amanhecido para uma pessoa com fome e ela fala assim, isso não quero. A gente reage muito compreensivamente ou a gente fala assim, por isso que passa fome, é fresco, tem que passar fome mesmo. A gente é mais próximo do quê? Só que se amanhã eu precisar ir para o lugar dele, a minha prova for a prova da miséria, quanto eu me garanto naquele lugar? Então, isso é não colocar condição na ajuda. Eu vou entender que aquilo é difícil. Eu vou me transportar para aquele lugar e pensar, se eu tivesse nessa prova, o que é que eu gostaria que fizessem por mim? E isso é o que eu vou me esforçar para fazer da melhor forma por essa pessoa. Sem criticar, sem julgar, porque olha, eu estou aqui pensando, eu acho que ia ser difícil passar por isso. Então, esse jeito aí que ele está passando, eu estou achando até que ele está bem ajustado, porque isso não é simples. Então, eu saio desse lugar e vou, com lealdade, ligar o meu pensamento à lei de amor e procurar viver da melhor maneira essa verdade. Servir é uma construção que o Espírito realiza a serviço do bem. O maior problema que afeta a humanidade está nas ações realizadas em discordância com as leis de Deus. Então, toda vez que a gente estiver se dedicando a um trabalho, a gente precisa pensar, o quanto isso que eu faço constrói o bem. Valores que são importantes, não para mim, porque eu não sou o foco, para todos. O quanto isso que eu me esforço gera o bem. O quanto que eu consigo esquecer um pouco de mim e me dedicar ao outro. Porque aí eu começo a construir esses valores. Porque caso contrário, a gente pode estar fazendo um trabalho muito grande, cansativo e não estar gerando nenhum valor. Mas absolutamente nada. Só o conhecimento não consegue estimular ninguém a amar e nem a perdoar. Entretanto, ele ensina a importância disso. A gente tem alguma dúvida que aprender a amar e aprender a perdoar é muito importante? Ou a gente já tem certeza que isso é importante? Já é certeza? A gente se dedica bastante a aprender isso? Mais ou menos. Quer ver como vocês vão achar? Alguém tem oportunidade dentro de casa de exercitar essas duas tarefas do servir todo dia? Umas 50, 60 vezes por dia? A gente faz de coração feliz? Entenderam o ponto? Então, olha só. Eu tentar diminuir a minha importância e reconciliar com aquele que está comigo é um exercício de servir. Ele ainda traz esse entendimento. Eu já trago esse outro. Então eu não vou cobrar dele. Eu vou fazer a minha parte. Mas e se amanhã ele for ingrato? Então lembra aqui que ele falou? O que mais serve o maior
vai encontrar com a ingratidão, com a incompreensão, porque é assim que funciona. Porque o servir significa eu vou fazer por ele tudo que eu gostaria que a mim fosse feito quando eu também estava nessa situação. Porque a situação de quem está perto da gente nunca é muito distante da nossa. De vez em quando a gente fica nervoso e perde o pé. Faz umas briguinhas. E quando alguém briga com a gente, imediatamente a gente tem muita vontade de perdoar e reconciliar. Assim, uns 4, 5 dias sem conversar, a gente para de olhar na cara mesmo? Então, só que quando eu, que estou nessa situação, eu queria que o outro aceitasse prontamente a reconciliação para a gente poder ajustar. Então, se eu já sei, por que eu não me esforço para fazer? Então, esse é o ponto que a gente precisa avaliar. Se eu conheço a lei, por que eu não quero? Porque falar do perdão, falar do amor é extremamente bonito. Mas saber viver, isso é a realidade do nosso crescimento. Para aprendermos a servir, precisamos participar das oportunidades que surgem em nossa existência. Então, lembra que eu falei que todo dia vai ter oportunidade? Não vai falhar. Agora vou falar uma coisa séria. Gente, se eu não sou capaz de exercitar a paciência, a tolerância, a humildade, nem dentro de casa, não vai ser lá no último bairro, na última rua, levando cesta básica, servindo sopa, que eu vou fazer isso. Eu não posso criar essa fantasia que em meia hora, 40 minutos, que seja 1 hora por semana, que eu vou lá nessa tarefa, vai acontecer um milagre de transformação. Não vai. Não vai. Eu me programo para me conter por 1 hora. Em 1 hora eu não vou apelar com ninguém, eu vou ficar lá tranquila. Por quê? Porque eu fui lá para fazer a tarefa X. Perfeito. Então, isso é um ato no bem, mas eu não posso chamar de servir. Agora, quando você mora com alguém que é cri-cri, que te dá trabalho e que todo dia te convida ao exercício da paciência, da compreensão, da disciplina, aí sabe o que a gente fala? Eu não quero. É muito chato. Meu irmão, mas não converso com ele não. Deus me livre, é muito cansativo. Nossa, a pessoa mais tóxica que tem na minha família é essa. Eu distancio. Sabe por quê? Porque ele me estressa. Lógico que ele te estressa. Você não tem paciência? Ele te convida. Vamos fazer o exercício da paciência? Todo dia ele convida. E todo dia eu falo não. E esse é o nome bonito. Pessoa tóxica. Infelizmente, as postagens ensinam assim: tire da sua vida. Tira, prepara a próxima encarnação que vai ser com ele mesmo, desse jeitinho, desse tamanho, igualzinho. Ele por quê? Não te achou, eu sei porque não fez. Então, esse é o convite que eu preciso aprender a aceitar. Agora, olha só, se eu tenho paciência aqui, eu tenho paciência lá. Isso é garantido. Quem tem paciência aqui, vai ter paciência lá. Então, o que a gente tem feito é trabalhar ao contrário para facilitar a nossa vida. A gente começa trabalhando lá, treinando 1 horinha por semana a paciência, para depois a gente fortalecido falar, agora eu preciso fazer isso ser verdade aqui.
Porque isso não existe, eu tenho paciência lá e não tenho aqui. Isso não é verdade. Então, tudo que a gente faz de trabalho no bem é fundamental para ir fortalecendo e nos auxiliar com que esse bem seja uma conquista. Mas essa conquista tem que valer para a vida toda, não pode ser seletiva. Eu sou uma pessoa calma só em tais e tais lugares. E lá dentro de casa, não, lá dentro de casa eu sou virada no giraia mesmo. Aí não vai ter jeito. Estar lado a lado dos irmãos que fazem parte do nosso contexto reencarnatório é ainda para muitos uma grande dificuldade. É verdade essa frase, gente? Nossa, como, hein? Esse contexto planejado cuidadosamente para o nosso crescimento espiritual permite que o pensamento mude suas vibrações, assim como aprendemos a mudar nossos sentimentos em relação a esses seres, com os quais teremos de relacionarmos. Então, ó, o que eu falei, se o meu irmão, eu chamo ele de tóxico porque ele me irrita, qual que é a minha única chance de relacionar bem com essa pessoa? Eu só tenho uma chance. O que eu vou ter que ter? Paciência. Agora, ó, como eu vou buscar recurso? Como que eu vou mudar de ponto de vista? Como eu vou... Aí eu posso buscar um monte de coisa para me auxiliar. Mas se eu conseguir fazer isso, eu vou mudar o meu jeito de pensar e de sentir em relação a ele. E ao mesmo tempo, eu fico disposta a auxiliá-la no que for necessário. Aprendi. Então, isso foi um ato de servir. Eu não reclamei e não julguei. Eu fiz o meu melhor. Mas e se amanhã ele não reconhecer o meu esforço? E se ele for ingrato? E se ele trair minha confiança? Ó, a minha luta é para mudar quem? Se ele vai mudar ou não, aí ele que sabe. Então, quando Jesus veio e serviu a humanidade, ele não cobrou que a gente precisava dar o resultado nesse tempo ou naquele. Ele só ensinou e só serviu e só relacionou com todos. Aí, cada um foi despertando ao seu tempo. Então, os 12 discípulos lá com ele vão mostrando para a gente um tempo diferente mesmo, né? Pedro nega, mas depois desperta e consegue mudar o rumo. Para Judas não dá tempo, porque ele se ilude tanto e faz tanta confusão com o que ele achava que ele sabia, ele gera tanta dor e tanta culpa que ele não consegue continuar. Então, João já era mais calmo, mais ponderado. Primeiro ele fica de longe olhando, mas depois ele entende, volta e assume a parte dele. Então, cada um no seu tempo foi multiplicando aquilo que aprendeu. E assim é com todos nós. Então, a gente já aprendeu que amar e perdoar é importante. Agora, resta saber o seguinte, ó. Quando eu vou começar a praticar nas oportunidades que eu tenho, e todo mundo tem, e qual é o comum? Ela está colocada no seu contexto reencarnatório, normalmente, com as pessoas que têm o mesmo sobrenome que você, é o mais comum. E quando não tem o mesmo sobrenome, porque não é da sua família de origem,
vai ter na família constituída. Aí vocês vão ter mais um tanto de coisa em comum. E é com esses que a gente vai aprender a servir. Então, a oportunidade nunca vai estar lá na África. Porque pode ser que eu nem vou ficar sabendo dela e nem chego lá nessa vida. Não está lá. A minha está dentro da minha casa. E é ali que eu vou descobrir o que eu preciso aprender a fazer. São atos singelos, mas de grande expressão para o pensamento, que estimulam a vontade para que ela participe dessa nova construção mental, que vai colaborar com a mudança dos sentimentos. O ato de servir estimula o espírito a construir um outro momento em sua vida. Gente, vamos pensar aqui, o que seriam atos singelos que podem fazer toda a diferença na nossa vida? Não que acontece, eu vou dar exemplos bem infantis, assim, coisas só para a gente entender. Alguém aqui já brigou por conta de sapato fora do lugar? Não, né? Ninguém faz isso. Nem ficar de toalha molhada em cima da cama, porque isso também é bobagem. A gente nem fala nada. Mas imagina que alguém falasse: será que se ao invés de brigar, eu mudar de ponto de vista e falar, olha só, eu já entendi, essa pessoa não se disciplina, ela não consegue organizar. Eu já falei, não deu certo. Será que se a minha proposta for, eu vou me disciplinar? Ô, gente, mas não é disciplinar, não é catar a toalha e colocar no lugar e falar assim, entendeu? Não é isso. Disciplinar é vou fazer sem raiva. Vou fazer sem julgamento. Eu vou fazer pelo nosso bem-estar. Num primeiro momento, você vai falar assim, mas daí ele vai ficar folgado, né? Vocês já viram alguém deixar de ser folgado porque apanhou? Isso não existe, a pessoa faz com raiva. Mas ela continua sendo aquilo lá, e o dia que ela tiver oportunidade, ela vai fazer dobrado. Agora, se eu conquisto sentimento e respeito, ela passa a fazer por quê? Porque agora eu topo te ajudar, porque eu gosto de você. E aí fica tudo bem. Então, assim, a gente que já saiu da adolescência faz um pouco de tempo, a gente também brigava com a mãe da gente porque largava as coisas jogadas. Depois de uma certa idade, você entende. E aí, duvido que aqui quem já passou dos 20 e pouco precisa brigar para ir ajudar a arrumar a cozinha. E se precisar, você está muito imaturo, muito fora do seu tempo. Porque já é uma hora que a gente reconhece, a gente ajuda por respeito e por gostar da pessoa. Por não querer que ela faça sozinha. Não é mais porque vai te convocar. Se você não falou, você não sai de casa hoje. Não é com 14 é assim. Ô, gente, tô falando sério, se com 24 eu tiver assim, corre, porque você tá fora do seu tempo. Tá muito rasinho o negócio. Não amadureceu. Então, agora vamos combinar. Isso é uma coisa complicada? Não, gente, isso é uma coisa simples. Ajudar a arrumar uma cozinha, ajudar alguém, ter paciência, ouvir, são coisas simples, muito simples do dia a dia. Mas é isso que é servir. É me interessar pelo outro, pelo que ele está falando, entender o que é que ele está precisando, o que eu posso fazer para ajudar de alguma forma. Isso é servir. E como Deus é muito bom e misericordioso, o Filho convida muita gente a isso. Às vezes ele está lá empacado numa tarefa e ele fica olhando, esperando, que hora que você vai sentar para me ajudar? Combinar. Se eu não tiver paciência, vai dar certo? Não vai dar certo.
Se eu não tiver vontade de entender o que era aquilo, vai dar certo? Agora, é incomum a gente ouvir assim: ô moleque, eu já te pus na escola, cara, você vai lá, conversa com a sua professora amanhã e se precisar você fica no reforço. Eu não tenho nada com isso. Eu já saí da escola. Normal escutar isso, né? Só vou falar uma coisa, vocês acham que isso vai dar certo? Pode escrever aí, vai dar errado. Vai dar errado. Ninguém consegue aprender nada sem afeto. Ou vocês acham que Jesus ensinou tudo com muito afeto e com muito amor porque era desnecessário, porque ele só queria mesmo fazer mais difícil? Não, sem afeto a gente não vai aprender. Então, precisa de dedicação, interesse. Só para aprender a lição da escola, não. Para aprender a lição da vida, a gente precisa disso. Só que isso são coisas simples. Às vezes é ser a companhia de alguém que está se sentindo sozinho. É ajudar alguém que está se sentindo inseguro. Eu vou lá, na verdade, vou fazer nada. Eu vou só ser a companhia. Era simples, era. Mas eu precisei da atenção, o meu tempo, a minha boa vontade, estar lá inteira, com paciência. Isso é servir. Servir é ser simples, humilde, solidário, sincero e fraterno. É necessário manter uma vontade operosa para que o espírito possa atingir essas conquistas. Servir vai permitir que o espírito sinta-se amado e amparado. Então, quando eu começo a servir o outro, por incrível que pareça, vai valer o que a gente aprendeu na oração de São Francisco. É dando que se recebe. Quanto mais eu cuido dos outros, mais eu me sinto amada. Quanto mais eu respeito os outros, mais eu me sinto respeitada. Quanto menos eu faço esperando que me façam, mais carente eu sou. Então, quando a gente estiver naquela queixa, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, né? Pode escrever. Você não está fazendo isso por ninguém. Por isso que você está sentindo assim. Quando você começar a fazer, daí um tempo a resposta começa a acontecer. Isso é regra da vida. Só pode receber quem dá. É isso que a vida devolve. Então, o servir vai fazer a gente se sentir amado e amparado. Porque a hora que eu vou para o outro, a vida me responde com esse mesmo tom. E isso faz da gente muito mais feliz. Acabou? Alguém quer falar alguma coisa? Quer? Pode falar. Então, eu servir de verdade, eu tenho que atender verdadeiramente à necessidade do outro. Sim. Mas para eu atender essa necessidade, eu tenho que conhecer a necessidade. E às vezes eu passo a vida inteira e eu não conheço. Por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira reclamando, eu tenho que entender qual que é a verdadeira necessidade dela, para eu poder servir. Então, mas se você se envolver com essa pessoa, lembra que tem uma regra no Evangelho que é clara: o que dói em um, dói em todos. Como eu vou conhecer aquilo, eu vou saber daquilo que eu posso fazer. Por isso que a regra é bem clara, quanto que eu vou amar o outro? O mesmo tanto que eu amo a mim mesma. Porque mais que eu faço por mim, eu não sei fazer por ela. Eu só sei essa medida. Então, conforme eu vou me percebendo, eu vou aumentando a minha possibilidade de perceber no outro. Então, tudo que dói em mim, dói no outro. Aí eu sei o que fazer por ela. Agora, se ela me trouxer uma coisa que eu desconheço, eu não vou nem registrar.
Aí, como Deus é sábio, misericordioso e bom, quem que é que te chama para servir todo dia? Aquele povo que vive no seu contexto e que você conhece até do lado avesso. E aí você começa a falar assim, ó, eu sei o que eu devia fazer, eu só não estou querendo muito. Mas o que eu devia fazer eu já entendi. Aí que fica o nosso desafio, entendeu? Que por isso que eu falei, lá na sopa é complicado, né? Eu vou encontrar a pessoa uma vez por semana, saber exatamente a necessidade, vai ser difícil. Então lá eu vou fazer uma benevolência. Agora com esse aqui de casa, eu vou tendo muita clareza do porquê ele está sofrendo. E como dói nele, e o que dói nele dói em mim, se eu tiver essa experiência, eu sei o que tem que fazer. Esse é o desafio. Oi! Tó, senão ninguém te escuta. Com relação a Cesta básica. Você ajudar o outro com a cesta básica, é muito importante e válido, porque você está ajudando a suprir a necessidade da fome, né? De você ajudar. Pelas dificuldades que a pessoa está passando, então você vai contribuir para ele não sentir fome. E também, com relação ao outro ajudar na cozinha, é porque às vezes a pessoa não sabe te ajudar na cozinha, arrumar a cozinha, mas pode ser útil em fazer alguma outra tarefa na casa, né? Então, cada um contribui à sua maneira, naquilo que a pessoa sabe ajudar, servir, né? Exatamente. O ponto, Marola, é só assim para a gente pensar, ó, se eu tenho que transformar dentro de mim... Ah, você quer falar? É assim, ó, de verdade, vocês já escutaram falar que alguém curou depressão doando cesta básica? Nem vão escutar. É uma beneficência? É. Transforma dentro de nós? Não. Porque eu não preciso ser humilde para fazer esse movimento. Agora, para perdoar aquele indivíduo que mora na mesma casa, dorme do quarto do lado e te insulta várias vezes por dia, se você não conquistar a humildade, qual a chance de dar certo? 0. E isso cura, entendeu? Porque a humildade vai me trazer força. Já vou, Iris. Lu, polêmico, né? Polêmico, bastante. Mas assim, de repente entregar, nós estamos falando da cesta básica, então vamos usar esse exemplo. As pessoas indo até aquele local, vendo a situação daquela pessoa, não mexe, não dá para mexer. De verdade? Não. Dá não. Lembrar todo mundo que tem que ajudar, independente. Exatamente. Dá a cesta básica, Mas deixa eu só te falar. Por exemplo, a gente viu todo mundo morrendo de Covid. Isso sensibilizou todo mundo para usar máscara e tomar vacina, respeitar? Ou tinha gente que falava assim, e eu com isso? Entendeu? Então, um pouco para o... Dá para generalizar? Claudinha, pensa bem. Judas viveu com Jesus, conversava todo dia. Não impediu a traição. Porque dentro dele, ele achava que o fato dele carregar uma bolsinha de dinheiro, pagar as contas e comprar as coisas, tornava ele importante. Então ele não conseguia entender o que é que Jesus queria. Ele se achava importante. Então esse é o cuidado. Agora é lógico que se você já despertou, quando você vai lá e vê aquela dor, em você faz efeito. Agora, quem ainda não despertou, vai lá e fala assim, mas também estão tudo sentado aí, ó. Olha como eles são folgados. Então existe um processo. Sim. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para ninguém não doar mais cesta básica. Não é isso. Por favor. O que eu entendo, o servir é a ação, é o momento que ele aparece a ação e você ajudar a pessoa, né?
E você falou, a cesta básica como é que se fala, sei lá, fazer. Muitas vezes a pessoa vai sentir prazer, porque está lá ajudando na fila, ajudando o pessoal, coloca aquele pessoal numa fila, mas é o momento, você encontra um momento, às vezes você tem um amigo, um conhecido seu que está em situação difícil, você sabe que ele está em situação difícil, ele não pediu, aí você vai lá e ajuda. Esse ato de você ir lá levar uma cesta básica para aquele amigo que está em dificuldade, que não está pedindo, esse é uma caridade, é um momento, que é o sentimento, né, a ação que você Exatamente, pratica. é o seu sentimento. É isso aí. Para mim dá. Deixa eu ajudo. Recentemente nós fomos no trabalho em Batatais, tem um casal e eles praticam a beneficência. Na Covid-19 eles faziam 600 marmitex. E aí eles perceberam que as crianças que só tinham alimento na escola estavam sem alimento. E além dessas 600 marmitex todo dia, eles faziam chocolate à noite com cachorro quente, mas era beneficência. Paralelo a isso, eles vão uma vez por ano para o Vale do Jequitinhonha. E eles já vão há muito tempo. Da última vez, eles descobriram um local que não tinha água potável. E aí eles se prepararam, foram para esse lugar, levaram água. Ele e a esposa fez o compromisso de não tomar aquela água, levaram água para tomar. Só que ele levou remédio fitoterápico e as pessoas precisavam beber água e acabaram bebendo água dele. E ele foi na casa de uma senhora que não tinha água para beber e a senhora comprou refrigerante para servir. Isso tocou o coração dele. E aí ele acabou distribuindo a água e ele tomou essa água barrenta. Para vocês entenderem, uma água do córrego, do rio, uma água vermelha barrenta, que vai no esgoto. O pessoal pega aquela água, põe no comprimido para decantar a água e bebe. Ele ficou 10 dias nesse lugar. Mas ele falou para o nosso grupo, gente, vocês acham que eu sou bom, que eu faço tudo isso? A gente faz isso por muito tempo. Então, assim, a gente está talvez confundindo aquilo que é beneficência. A caridade ela é importante, tanto é que o Espiritismo diz que fora da caridade não é salvação. Servir é você ter, às vezes você distribui a caridade e um ente querido dentro da tua casa tem uma determinada dificuldade que você não está apto a servir. Porque servir é sacrifício. Beber aquela água barrenta foi um sacrifício. Depois de 10 anos indo para o Jequitinhonha, foi a primeira vez que ele se sentiu servindo. Antes ele fazia a caridade, que é muito importante. A gente entendeu, Luciano. Que bom. Aí você já encerra, tá? Eu acho que esse assunto é um assunto assim, bem... Eu não acho que é polêmico. Eu acho que a gente precisa vivenciar. Porque se a gente falar sem experiência, talvez a gente está falando uma coisa que não é o que a gente realmente sente. Nós temos um trabalho de distribuição de cestas há mais ou menos uns 38 anos. E cada época a gente vai percebendo situações diferentes. Então, de primeiro a gente despejava a cesta. E aí nós entendemos que isso não era bom. Então, hoje, assim, resumindo, passamos por várias fases. Hoje a gente traz as pessoas dentro da casa espírita e a gente assiste aquelas pessoas. A gente não dá a cesta uma vez só. A gente vai acompanhando aquelas pessoas que estão sendo assistidas. Elas são acompanhadas até elas saírem daquela situação que ela está. E nós agora estamos caminhando para um outro estágio, que é assim, ó, você quer doar alguma coisa, então vamos doar junto. Você vem aqui e nós vamos na família junto. Por quê? Porque senão a gente ilude a pessoa, que eu acho que esse é o maior problema, que quando ela dá a cesta para eu dar para alguém, ela está fazendo a caridade. Nem ela e nem eu estamos fazendo. Então, você quer entregar uma cesta básica? Então vem cá, vamos junto, vamos lá na casa, porque aí vai passar pelo que a Claudinha falou, né? Você vai vivenciar aquilo, você vai ter aquela experiência, porque a única experiência que você tem não é de doar a cesta básica. É de você pegar um pacote de alimento e dar para alguém doar essa cesta básica. Então eu acho que o que falta, talvez, para a gente é isso. E aí vai subir o pessoal que quer doar a cesta básica.
Quando começar a fazer esse convite, falar assim, gente, ó, vamos lá com a gente, na casa desse que você está entregando esses alimentos para a gente doar. Então, nós estamos nesse estágio, nós estamos nos preparando para ver como é que nós vamos fazer isso. Para quando alguém quiser doar uma cesta, como é que nós vamos fazer para envolver essa pessoa, para que ele vá com a gente, para que ele participe do trabalho. Porque, às vezes, ele pode ter um núcleo de necessidade dele, encontrar com aquela pessoa que tem aquela necessidade do alimento, ele pode ser muito útil e ele pode ser. Então, eu volto um pouquinho na questão dessa trabalho, é isso. Não é despejar o alimento, mas é um envolvimento que tem todo o processo. Ó, nós gastamos 38 anos para chegar nessa situação. E a gente é muito claro, eu não posso iludir alguém que chega para mim e fala assim, eu vou doar a cesta básica para você doar para uma pessoa carente, você está fazendo caridade. Eu falo muito isso no grupo nosso, a gente não pode iludir essa pessoa. Porque senão ela fala assim, nossa, eu estou fazendo a caridade, eu estou servindo, e ela vai ficar, o resto da vida ela vai fazendo isso e não está. E quem é o culpado disso? Sou eu que estou iludindo. Então agora, eu tenho que doar a cesta básica, mas como doar a cesta básica? É essa a situação. Então, para isso, eu preciso diferenciar, eu preciso lá. Agora, eu vou repetir, vou ficar repetindo. Mas é isso. A gente tem que ter experiência. Não dá para a gente falar de uma coisa que a gente não experiencia, né? Ok? Tem que fazer. Eu vou vender cachorro quente. Olha que bom.